em Josué capítulo 3. E agora nós vamos atravessar o Jordão. Nós entendemos por que Deus chamou Moisés, de que forma Josué, e de que forma que ele chamou Josué, e por que ele chamou Josué, e os conceitos e os conselhos que Deus trouxe para Josué, para que ele tivesse sucesso na vida dele. A base do sucesso da vida de Josué está em Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você cumpra tudo quanto nele está escrito. Estou sentindo um pouco de calor aqui. Tudo quanto nele está escrito. Só assim então você terá prosperidade e será bem sucedido. Amém? E depois no capítulo 2 nós observamos os preparativos, né, que eles fizeram antes da travessia do Jordão. E hoje vamos atravessar o Jordão em nome de Jesus. Capítulo 3, abra sua Bíblia, Josué capítulo 3. Vamos meditar em todo o capítulo em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros, está 2.000 côvados, né, em algumas traduções aí, entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens da água do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, ou o mar morto, né, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Aleluia. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra nessa noite. O Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. O Senhor não muda. E nós somos povo do Senhor, Deus. Pai, nos alimenta com a tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa nos direcionar, Deus, por meio da tua palavra, Senhor.
A Tua palavra é verdade, a Tua palavra é pão, a Tua palavra é água, Senhor Deus. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que como o Senhor, como nosso Deus, sendo nosso Deus, Pai querido, que o Senhor possa trazer luz aos olhos, nosso entendimento e sabedoria ao nosso coração, para que nós possamos compreender, Deus, a mensagem que está nesse texto, Pai. Simplesmente fizemos a leitura do texto, mas quem traz a interpretação, quem traz, Pai querido, a iluminação do texto, Pai querido, quem traz a mensagem para os nossos corações é o Teu Santo Espírito, Deus. Que possamos compreender, Pai, que precisamos atravessar, Pai querido, o Jordão, Senhor Deus, e que nós precisamos confiar no Senhor com a certeza de que o Senhor é quem vai na frente, abrindo, Pai querido, a Deus nosso caminho, iluminando, Pai querido, iluminando o nosso caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Senhor, nos dando vitória, Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso, Deus, nos céus, na terra e embaixo da terra, Deus. E nós somos servos do Senhor. Nos abençoe para essa noite com a Tua palavra, Senhor Deus. Ilumina, Pai, o nosso entendimento, nos dê graça, nos dê vitória, Pai. Que a Tua igreja possa sair daqui, Pai, abençoada, Senhor Deus. Que a Tua igreja possa sair daqui, Pai querido, a Deus, exortada, confortada, consolada por meio da Tua palavra, Senhor. Alimenta a Tua igreja, dá graça, dá vitória, Senhor Deus, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pois bem, o povo já havia saído do Egito há 40 anos, e há 500 anos eles estavam esperando essa promessa. Há 500 anos. Agora eles se encontram na beira do Rio Jordão, prontos para atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida. Já estudamos, né, sobre os preparativos que eles haviam feito. Não tinha como eles atravessar a nado, tendo em vista que a correnteza era forte e que o Jordão estava na sua cheia, né? Em tempo de cheia ele transbordava nas suas duas margens, e que não havia tecnologia naquela época para a construção de pontes, e também não havia tempo para a construção de pontes para que 1 milhão de pessoas atravessassem. Então o que eles tinham que fazer? Ter fé e confiar em Deus e na palavra de Deus na boca de Moisés, na boca de Josué, desculpa. O que Josué faz? Josué, ele instrui o povo. Ele instrui o povo. O povo é instruído a seguir a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E isso aqui é muito importante. Josué, ele estava ensinando o povo, instruindo o povo. Olha, quando vocês viram os levitas pegando a arca, levantando a arca e caminhando em direção ao rio, dê uma distância, né, de 900 metros, mais ou menos 1 quilômetro, entre vocês e a arca, para que vocês não se percam e vocês vão seguir a arca. Vão seguir a arca. E é isso que nós temos que fazer. A arca era uma caixa de madeira, né, de mais ou menos 1 metro, 1,20 m. E ela era toda coberta de ouro. Em cima da tampa dela havia 2 querubins de ouro, e as asas desses querubins tocavam uma nas outras. E tinha 4 argolas e 2 varais, 2 varas de madeira, que os sacerdotes colocavam no ombro para transportar essa arca. Dentro dessa arca tinha o maná, tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e tinha a vara de Arão que floresceu, né, quando eles escolheram o sacerdócio para a casa do Senhor. O povo, ele deveria manter uma distância de mais ou menos 900 metros da arca, para que pudessem vê-la e saber qual caminho seguir. Podemos entender isso também, que a arca, como símbolo da presença de Deus, tem que haver uma distância nossa. Tinha que haver uma distância do povo para com a arca, simbolizando a santidade de Deus. Vamos ver mais para frente que tinha um povo específico, separado, tinha sacerdotes que eram separados por Deus, de uma linhagem específica, para poder carregar, tocar na arca. Não é qualquer pessoa que podia tocar na arca. E agora Josué orienta o povo a manter essa distância e caminhar. Outra coisa, outra instrução. Primeira instrução, olhar para a arca e seguir a arca. Segunda instrução, santificação. O povo deveria, no versículo 5, o povo deveria se santificar. Santificar aqui, irmãos, é que devido ao fato deles terem vivido lá no Egito por 400 anos, eles começaram a adorar aos deuses egípcios. E agora, no meio da caminhada, Deus foi matando aquela velha geração que duvidou do poder de Deus quando os espíritos trouxeram as boas notícias da terra que eles iriam herdar. Deus agora por 40 anos vai caminhando com aquele povo e matando aquela geração de 20 anos para cima. Deus matou toda aquela geração que saiu do Egito, que tinha 20 anos para cima. E agora, mesmo aquela geração de 20 anos para baixo,
aquele povo ainda tinha no meio deles ídolos. Deuses feitos por mãos humanas. Deuses que os egípcios adoravam, deuses que os egípcios acreditavam. E agora Josué dá uma ordem, fala o seguinte, vamos atravessar. Primeiro, vocês vão seguir a arca da aliança. Vocês vão seguir o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso com o qual nós temos aliança com Ele. Segundo, vocês vão se santificar. Vai tirar do meio de vocês tudo aquilo que impede a manifestação da glória de Deus. Sabe o que acontece, queridos? Que muitas das vezes nós queremos avivamento. Nós queremos o mover de Deus, queremos ver cura, libertação, pessoas serem cheias do Espírito Santo. Nós queremos ver a alma se rendendo aos pés do Senhor. Mas uma coisa é necessária para que isso aconteça. Nós temos que nos santificar. Quando eu falo santificar, é tirar do nosso coração tudo aquilo que impede Deus de estar em primeiro lugar no nosso coração. Eu não sei o que está em primeiro lugar na sua vida, no seu coração, mas Deus sabe. Essa palavra é justamente para isso, para você fazer uma análise nessa noite. Faz uma auto-observação, uma auto-análise do seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo nessa noite. Faz uma análise do seu coração. Vê se porventura há algum caminho mau dentro do seu coração. Vê se porventura há algum ídolo que você tem criado dentro do seu coração. Vê se porventura há alguma coisa que tem impedido Deus de estar em primeiro lugar na sua vida. É necessário nós fazermos uma observação, é necessário fazermos uma análise, porque o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, nós vamos nos acostumando com a presença da arca. É isso que acontece. Há um perigo muito grande, queridos, em acostumar com a presença da arca. O povo da Galileia se acostumaram com a presença de Jesus, o filho do carpinteiro, e não conseguiram enxergar Jesus como Deus. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com a nossa vida espiritual. Cuidado com o comodismo. Cuidado com o comodismo. Cuidado em achar que você sabe demais sobre Deus, não precisa mais estudar a palavra de Deus. Cuidado em você achar que você já é santo o suficiente, que não precisa mais você se santificar. Cuidado você estar satisfeito com o conhecimento que você tem da palavra de Deus e não querer mais progredir do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E se tem um Deus que impera no coração de muitos seres humanos, de muitos crentes, chama-se o Deus do querer, do eu. Do eu sei, do eu quero, do eu posso, do eu sou. É necessário nós despojarmos o nosso coração. É isso que Josué orienta para o povo. Vocês vão tirar do meio de vocês, vocês vão se santificar. Quer que aconteça maravilha? Quer ver o Jordão se abrir? Quer ver a palavra de Deus se cumprir na vida de vocês? Se santifiquem, seja um povo separado, porque santidade é separado. A palavra santo, kadosh, significa separado. Deus não aceita dividir o que você divide o seu coração com ninguém, com nada. Ele quer exclusividade na sua adoração, Ele quer exclusividade na sua dedicação. É isso que Deus quer. Em nome de Jesus. Por que, pastor, que eles tinham que tirar esses deuses do meio deles, Paulinho? Primeira coisa, para ficar claro que foi Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, que fez aquele milagre, não os deuses que eles carregavam, às vezes pendurados no pescoço, ou os deuses que eles tinham na casa deles, que ia fazer o milagre. Não. Não podia ter dúvida, podia restar dúvida nenhuma de quem abriu o Rio Jordão. Foi o mesmo que abriu o Mar Vermelho, foi o mesmo que mandou as 10 pragas, foi o mesmo que fez chover maná do céu, foi o mesmo que fez brotar água da rocha para eles beberem. Não poderia haver dúvida. Outra coisa, Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Não vai dividir. Não poderia haver meia adoração, meia dedicação, crente meia boca, irmãos. Não existe isso em nome de Jesus. Eu sou meio crente, sabe? Eu sou meio servo de Deus, eu sou meio fogo, eu sou meio cheio do Espírito. Meio o quê, irmãos? Ou você é cheio, ou você é vazio, ou você é crente, ou você é frio, porque o morno Deus vomita. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, purifique as suas mãos, purifique o seu coração, devolva a honra, a glória, o poder e a majestade para aquele que tem todo o poder, que merece toda a honra e toda a glória. O nosso Deus.
Santificar, separar-se para Deus, é estar em total dedicação apenas a um Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Jeová, o nosso Deus. Se queremos vitória na caminhada, se queremos vencer, queridos, se queremos Deus dentro de nós, se queremos o Emanuel, o Deus dentro do barro, tem que haver santificação. Orar é uma forma de santificar? Sim. Jejum é uma forma de santificação? Também. Estudar a palavra é uma forma de santificar? Sim. Mas tirar os deuses que existem no nosso coração, que impede o Senhor de estar em primeiro lugar da nossa vida, também é uma forma de santificação, ou a maior forma de santificação. Nos mantemos separados. Dedicação única e exclusiva. Aleluia, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Versículo 6, cabia ao sacerdote, somente ao sacerdote carregar a arca. É aqui que eu queria chegar também nesse ponto. Só eles podiam tocar na arca. Só os levitas, só aquela geração separada, aquela tribo de Levi, era uma tribo separada, era um povo escolhido, uma descendência, uma genealogia separada, específica, para poder encostar na arca, manusear a arca, pegar a arca. Entregar o sacrifício sobre a arca. Havia um povo separado. Sacerdotes eram mediadores entre Deus e o homem. Os sacerdotes eram pessoas que se interpunham entre a glória de Deus e o ser humano. E eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Preste bastante atenção nisso. Isso acabou. Pastor, eu quero que o senhor faça uma oração, porque Deus vai ouvir a sua oração mais do que a minha. Não tem isso. Eu vou no culto hoje porque vai dar o pastor fulano de tal, e ele vai impor a mão sobre mim, e ele é um santo, o grande homem de Deus. Ele fala uma coisa para você, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não tem Maria, não tem João, não tem grande pastor, grande missionário, grande homem. Todos nós somos pequenos diante de um Deus grande e todo-poderoso. E quando Jesus estava na cruz, ele deu um brado de vitória. Sabe o que rasgou dentro do templo? Rasgou o véu que separava, sabe, o santo do santíssimo. O santíssimo, onde ficava essa arca. Onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e oferecer sacrifício. E agora sabe o que Jesus está dizendo? Está rasgado, está aberto o caminho, está livre. Você pode agora chegar diante de Deus e conversar com Deus e apresentar as suas necessidades e adorar a Deus face a face. Agora você é sacerdócio santo, sacerdócio real. Agora você que oferece um sacrifício a Deus, um sacrifício de louvor. Já pregamos isso aqui quando estudamos da carta de 1 Pedro. Agora você é um sacerdote, sabe o que Deus faz? Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, Ele vem buscar um sacrifício dentro do seu coração. É por isso que era necessário o povo tirar todos os ídolos do meio deles. Sabe por quê? Porque não tem como nós adorarmos a dois senhores. O próprio Jesus disse, ou você ama um, ou você ama o outro. Você despreza um, ou você despreza o outro. Não tem como nós servirmos a dois senhores ao mesmo tempo. E Deus, Ele quer exclusividade na sua adoração. Como sacerdote de Deus, preste um culto ao Senhor no seu coração. E se enganam aqueles que acham que culto é só aqui na igreja. Eu vou na igreja prestar um culto. Eu vou na igreja adorar a Deus. Se engana você que acha que a adoração é só feita dentro desse templo. Aqui é um complemento da adoração. Sabe por quê? Porque o Romanos capítulo 12 fala assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pastor, não entendi. Sabe quando você presta um culto racional a Deus? Não é quando você lê a Bíblia direitinho, ou quando você acerta o hino da harpa, não é isso, não é culto racional. O culto racional é quando você trata o seu marido, é quando você trata a sua esposa, bem, de acordo com a palavra de Deus, porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Um culto racional é quando você cuida bem dos seus filhos, alimenta os seus filhos, dá educação para os seus filhos, é quando você ora em casa e instrui eles no caminho que eles devem andar, é quando você é honesto, compra e paga aquilo que você deve, é quando você não dá cano nos outros, é quando a mulher da padaria, você dá 10 reais, ela te manda troco de 20 e você imediatamente devolve. Sabe por quê? Porque você é santo, separado.
Isso é um culto racional. Isso é um culto racional. É quando você não compartilha com imoralidade no serviço, não compartilha, sabe, imoralidade no WhatsApp, você não consegue, sabe, se incomoda porque você é separado, é sacerdote. Aleluia! Sabe por que Deus abriu o Rio Jordão, queridos? Primeiro, porque Ele é misericórdia e graça. Segundo, porque o povo entendeu a mensagem, porque o povo ouviu a palavra. Eu disse, olha, realmente nós não podemos tocar na arca, realmente temos que tirar do nosso coração tudo aquilo que impede Deus de estar em primeiro lugar no nosso coração. Eu não sei se você está entendendo a mensagem, o recado de Deus nessa noite, mas é necessário você ser um sacerdote de verdade. Naquela época, não podia encostar na arca. Se você abrir a sua Bíblia aí em 1 Crônicas, capítulo 13, você vai ver a história de Uzá. O que aconteceu? O rei Davi foi buscar a arca do Senhor para levar para Jerusalém. Não estava em Jerusalém. E agora, irmãos, quem que podia carregar a arca? Quem? Os sacerdotes. De que forma que ela deve ser transportada? Coloca lá 2 varas, uma do lado, uma do outro. 4 sacerdotes, um de cada lado, carregava a arca, não é? O que Davi faz? Pega a arca e põe em cima de um carro de boi. O que acontece? O carro de boi começa a tropeçar, a arca vai cair, usar com boa intenção, para proteger a arca não cair, põe a mão na arca. Ele podia pôr a mão na arca? Fulminado, morto, imediatamente. Caiu morto na hora. Por que Deus fez isso? Ele tinha tão boa intenção de proteger a arca. Você está enganado, meu amigo. Você está enganado achando que Deus precisa da sua proteção. Nós precisamos da proteção de Deus. Você está enganado achando que pode ajudar Deus. É Deus que nos ajuda. O problema nosso, querido, é achar que nós vamos ajudar Deus. O problema nosso é que nós achamos que quando estamos na casa do Senhor, fazendo alguma coisa, participando de um departamento, nós estamos ajudando Deus. Quem disse isso? Deus está te ajudando. Deus está tendo tanta misericórdia na sua vida, que deixa você ser porteiro da casa de Deus, que deixa você lavar, limpar os bancos da casa de Deus. Deus é tão complacente com a sua vida, que deixa você reger o conjunto do ciclo de oração, o conjunto de mocidade, o conjunto de adolescentes. Deus é tão complacente na sua vida, que Ele te deixa subir aqui e louvar o nome dEle. Que negócio é esse, achar que você está ajudando Deus? Aí eu vou, porque se eu não for, não tem ninguém. Vamos aqui para frente, vamos ver um pouquinho mais para frente, se não tem ninguém. Se eu não for, não acontece. Se eu não fizer, não acontece. Cuidado que Deus pode te fulminar por conta desse orgulho, dessa vaidade, dessa soberba, de achar que você é insubstituível, de achar que você está ajudando Deus a fazer alguma coisa. Ele é suficiente em si mesmo. Ele é poderoso em si mesmo. Ele é glorioso em si mesmo. Deus não tem carência de nada, irmãos. Nós aqui somos totalmente dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Reconheça isso no seu coração em nome de Jesus. E eu quero você aqui no primeiro domingo. Eu preciso de você aqui no primeiro domingo. Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração. Uzá achou que podia ajudar o Senhor. Não. Então, Josué ele demarca qual que seria o procedimento. Primeiro, seguir a arca. Segundo, santificação. Terceiro, seguir as orientações dos levitas. Pegou a arca, pôs no ombro, caminhou para a água, todo mundo caminha junto. Esse era o procedimento. No versículo 7 e versículo 8, Deus está confirmando o ministério de Josué. Pode acompanhar comigo, versículo 7 e versículo 8. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saiba que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. O que Deus está fazendo, irmãos? Deus está encorajando mais uma vez Josué. Se eu trocar Josué por Moisés, irmãos, me perdoe, viu? Deus está mais uma vez encorajando Josué. Deus já tinha encorajado Josué uma vez, quando chamou ele. Olha, seja forte, seja corajoso, não desanime, não se espante, não se desespere, porque eu sou contigo.
E agora o que Deus está fazendo? Mais uma vez, encorajando Josué. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que encoraja. Ele é o Deus que te dá coragem para poder... É Ele que tira o medo do seu coração. É Ele que te sustenta na caminhada. É Ele que começou a boa obra. Ele vai continuar fazendo a boa obra. Ele vai terminar essa boa obra na sua vida. E Ele diz, Josué, deixa eu falar uma coisa, não é pela sua força, é eu que te encorajo, é eu que te capacito. Quem capacita é Deus. Deus não chama capacitado, mas capacita aquele que Ele escolhe. Deus chamou Moisés, mas Deus, eu sou gago, Senhor, só me chamando, não sei nem falar. Ô, Moisés, eu não perguntei se você é capaz. Eu quero manifestar a minha glória na sua vida. Então, quando Deus chamar você para fazer alguma coisa, não diga nunca que você não é capaz, irmão. Porque, na verdade, você não é mesmo. É Deus que capacita você. Não é pela sua força, pela sua sabedoria. Em nome de Jesus, entenda isso nessa noite. É Deus que te capacita. É Deus que te faz falar de acordo com a vontade dEle. Eu lembro quando Jeremias foi chamado pequenininho. Senhor, eu sou uma criança, Deus. Eu não sei falar, Jeremias. Abre a sua boca e eu vou colocar palavras nela, Jeremias. Sabe qual é o nosso problema? Nós limitamos parte muitas vezes o agir de Deus em nossas vidas, porque nós olhamos com os nossos olhos. Passa a enxergar com os olhos de Deus. Passa a acreditar, ter fé, irmãos. Nós só precisamos de crer que Deus é. É disso que nós precisamos. E Deus mais uma vez encoraja. Sabe o que Deus está falando, ô Josué? Lembra de Moisés? Sabe o que Deus está fazendo Josué lembrar? Lembra quando Moisés subiu no monte, que saiu fogo e desceu o raio naquele lugar? Você lembra? Você lembra quando Moisés desceu, o rosto dele brilhava? Você lembra quando Moisés estava perante o mar vermelho, o mar abriu? Eu fui com ele, Josué, e agora eu serei com você também. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Muitas das vezes, isso é comum, já aconteceu comigo. E eu espero que não aconteça mais. Eu não me sinto, irmão, presta atenção numa coisa. Eu não me sinto inferior a pastor nenhum. Ele está se engrandecendo de maneira nenhuma. Eu tenho a plena convicção que o Deus que usa o regional, o presidente, lá não sei de onde, Ele me usa também. Ele usa você, o mesmo Deus. Aleluia. Sabe, quando eu passei a observar isso, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, é por isso que eu estava comentando com uma irmã hoje, irmã, em nome de Jesus, medita na palavra. Certa vez eu fazer um esboço, um estudo bíblico, e Deus me trouxe uma iluminação para o texto. Eu fui consultar o comentário expositivo, a mesma coisa que Deus tinha me dado estava no comentário. Você não deve se sentir inferior a ninguém. Deus chamou uns para 10, um para 100, outro para 1000, outro para 10.000. Mas é o mesmo Deus que chamou um para 10, chamou para 10.000 também, é o mesmo Deus. Em nome de Jesus. Josué, eu vou estar com você. Outra coisa, Deus mostrou a Josué que estava com ele, assim como foi com Moisés. E outra coisa, que ninguém é insubstituível. Né? Ninguém é insubstituível na obra de Deus. Mas se eu sair do departamento, afunda. Assim o Ferreirinho sair da igreja de Joia, irmão, em nome de Jesus. Essa igreja aqui, ela não está fundada em cima de homem, não. Ela não está construída em cima, a pedra angular, que não é homem. A pedra angular é Jesus, o Todo-Poderoso. Ele disse, eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe qual é o grande problema de muitas igrejas hoje? É que elas são fundadas em cima de pessoas, de fisionomias. São fundadas em cima de homens. Que quando aquele homem cai, cai todo mundo junto com ele. Não. Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio José, veio Moisés, veio Josué, veio um monte de gente. E Deus permanece o mesmo. Passam as pessoas, passam-se os ministérios terrenos, mas Deus permanece para sempre. E é isso que Deus está dizendo para Josué. Josué, fala uma coisa, fica tranquilo. Eu fui com Moisés, eu fui com todos os seus antepassados, eu vou ser com você, porque essa obra é minha. Eu vou sustentar a minha palavra na sua vida. Em nome de Jesus, acredite nisso.
Ninguém substituiu na obra de Deus. Moisés morreu, Deus levantou Josué. Josué morreu, Deus levantou outro. Morreu o outro, Deus levantou outro. Levantou Saul, Davi, um monte de reis. É Deus quem faz isso, irmãos. É Deus quem levanta. É Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 1, olha, ô João, fala que eu tenho os pastores na palma da minha mão. São como estrelas na minha mão. Eu quem dou pastores para as igrejas. Sou eu. Aleluia. O dono da obra é Ele. O dono da igreja é Ele. Somente Deus é eterno. A glória é de Deus. É Ele quem exalta. Ele é o centro, o dono de tudo. Pessoas passam, mas a obra permanece. E Deus permanece para sempre. Aleluia. Do versículo 9 ao versículo 13. Podemos entender algumas coisas também aí. Primeiro passo de Josué, ao ouvir Deus, o que ele faz? Ele ouve Deus e transmite para o povo. Primeiro que Josué não falava aquilo que ele sabia, ele falava aquilo que Deus mandava. Primeiro que o centro da atenção não era Josué, era Deus. Ele era apenas um canal. Amém, queridos? Pode estar qualquer pessoa aqui em cima pregando, não tem problema nenhum. Desde que ele ouça do Senhor e transmita para a igreja. Desde que ele ouça do Senhor e transmita para a igreja. Não tem problema nenhum. Hoje, a dificuldade de achar pregadores para pregar hoje é que eles querem ler um texto, eles somem do texto, viajam para tudo quanto é lugar, e depois no finalzinho você pergunta, para que ele leu o texto? Porque eles acham que sabem demais, acham que tem experiência demais, que tem testemunho demais para contar, que é cheio de si mesmo. É só pregar a Bíblia, a palavra, não tem segredo nenhum. Ou seja, o segredo é pregar a palavra. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então a primeira coisa que Josué fala, ele pega aquela palavra que Deus deu para ele, e ele transmite aquela palavra diretamente para o povo. Por que Josué fez isso, irmãos? Porque as palavras de Josué não iriam encorajar 1 milhão de pessoas. Eu posso, com a minha simpatia, com a minha alegria, influenciar 1, 2, 3, né? Tentar comprar a consciência deles. Mas fazer essa igreja vir aqui na terça-feira, num frio desse, 5 para as 9, estar aqui na igreja adorando a Deus, somente pela palavra de Deus. Somente por Deus, irmãos. Somente pela graça, pela misericórdia. Só porque a palavra dele está sendo pregada aqui, que nós vemos aqui. Se nós não viríamos aqui, não. Nós não seguimos homens, figuras humanas, não. Nós amamos a Deus e a sua palavra. É isso que nós fazemos. E qual foi o segredo do sucesso? Sim, a palavra do homem não tem poder, mas a de Deus sim, é poderosa, viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Ela é viva, ela produz vida, ela é eficaz, ela promove o efeito que ela promete. É isso. Assim, ouvindo o que Deus disse, por meio de Josué, eles confiaram em Deus, e eles tinham que saber que Deus estava instruindo eles, guiando eles, e não simplesmente Josué. O segredo de ser atravessado, né, o Jordão ter se abrido no meio, diante deles, é que eles confiaram na palavra de Deus. De Deus. É engraçado que no capítulo 1, no finalzinho, né, os soldados daquela tribo, 2 tribos e meias que ficaram, de Ruben, de Gad, né, e se não me engano de Benjamim, que ficaram metade lá, 2 tribos e meias. Quando eles vieram para guerrear na guerra, você olha, Josué, nós estamos com você, desde que você permaneça na palavra de Deus. É isso, vamos guerrear, vamos te obedecer em tudo, desde que seja mediante a palavra de Deus. É pela palavra, irmãos. Era importante, irmãos, uma coisa, era importante Josué explicar isso para eles, e explicar de que forma que seria. Por quê? Eles tinham que entender que era o Deus Jeová, o Deus de toda a terra, o soberano todo-poderoso, é que estava com eles. Por quê, pastor? Primeiro, era um povo nômade. Israel estava sem casa, sem terra. E por estar sem casa, sem terra, eles não tinham uma fortificação em volta deles. Eles não tinham um exército bem treinado, como tinha as cidades que estavam lá há 500 anos. Os amorreus, os gigazeus, os jebuseus, os ferezeus, os hititas, eles estavam há séculos naquela terra. A Jericó era totalmente cercada por muralha dupla.
Então era importante o Rio Jordão se abrir diante deles. Era muito importante eles saberem disso. Outra coisa, ao contrário dos povos, né, que estavam nas cidades lá, totalmente fortificadas, eles estavam sem treinamento militar, né, e totalmente expostos. Totalmente expostos. Não tinha nada defendendo eles ali, a não ser o grande eu sou, o todo-poderoso. A travessia então era importante, né, porque eles iriam saber que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho foi o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão. Então, quem pode muito, pode pouco. Vamos lá. Se eu consigo correr 2 km em 10 minutos, eu consigo correr 1 km em 10 minutos, certo? Sim? Se eu consigo correr 2 km em 10 minutos, eu consigo correr 1 km em 10 minutos. Então, se Deus podia abrir o Mar Vermelho e abrir o Rio Jordão, ele poderia muito bem dar a vitória ao povo dele diante daquele povo pequenininho. Grande não era o povo, grande era o Deus que eles serviam. Então era importantíssimo o Rio Jordão se abrir diante deles. Eles, olha, se Deus abriu o Rio Jordão e abriu o Mar Vermelho, matar aquele povo lá que é inimigo dele é o de menos. É o de menos. Então vamos lá. Josué dá ênfase na arca, mostrando que Deus tinha uma aliança com aquele povo. A arca, irmãos, era a representação da aliança que Deus tinha feito com eles. Era importante Josué fixar e firmar a questão da arca. Josué estava mostrando que os povos a serem conquistados não era povo de Deus, não tinha um Deus como o deles. Quando Josué falou assim, olha, sigam a arca. Quando Josué falou isso com eles, olha, sigam a arca. Essa arca simboliza uma aliança do Deus Todo-Poderoso com vocês. Os deuses dos povos que vocês vão conquistar, esses povos não têm o mesmo Deus que vocês têm. Fica tranquilo. Creiam, acredite, confie. Deus já deu sinais, Deus já fez obras no meio de vocês provando que Ele é poderoso. Então confie no seu Deus. A arca está aí, ó. A arca está aí. O fato da arca aí na frente mostra que o nosso Deus, Ele é aquele que vai adiante de nós. Ele é o presciente. É Ele que tem o conhecimento antecipado de todas as coisas. Quer que você entenda isso nessa noite. O que é presciência de Deus? Deus já vê esse mundo, irmã Eliana, acabado. Finalizado, tudo terminado. Que é isso, pastor? Sim. Ele já revelou o livro de Apocalipse para João. Ele sabe, pela sua presciência, pelo seu conhecimento antecipado de todas as coisas, Ele sabe que tudo está de acordo com os planos que Ele projetou. Não se desespere. Deus está no controle da sua vida. Ele sabe cada passo seu, cada caminho seu. Ele vê lá na frente, calma. Não se desespere, Ele é presciente. Ele conhece tudo. E Ele vai na frente e tira o embaraço, aleluia, as armadilhas. É Ele quem dá vitória. É Ele quem nos capacita, nos reveste de autoridade para podermos vencer. É Ele. Aleluia. Versículo 14 ao 17. O que os hebreus tinham... Uma pergunta, né? O que os hebreus tinham para se apegarem e ter coragem para desmontar as suas tendas e marchar na direção do rio? Irmãos, é muita fé. Né, Patrícia? Imagina, você está aqui, mais ou menos uns 300 metros de largura, né? 100, 200, 300 metros de largura de rio, cheio, né? E aí Josué falou assim aqui, desmonta as barracas e marcha na direção do rio. Eu estava vendo um vídeo, né? De um filme simbolizando a travessia do Rio Jordão. E realmente dá uma expectativa muito grande. Imagina, barco levita, arca no ombro, pode marchar, a água vai abrir, vai lá. O que o povo tinha, irmãos, para acreditar que o Rio Jordão ia abrir? O que eles tinham? Eles tinham algumas coisas. Primeiro, eles tinham as experiências passadas. Mar Vermelho que se abriu, comida que choveu do céu, a nuvem de dia que protegia do sol, a coluna de fogo que aquecia eles. Eles tinham a água que saiu da pedra, que provou que Deus estava com eles. A chuva de cordoniz, de carne que Deus mandou para eles. É isso? Eles tinham isso. O que mais que eles tinham? Eles tinham a lei, a palavra de Deus escrita. Eles tinham isso, a lei de Moisés. Eles tinham a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, que inclusive Josué falou, fique de olho na arca. Não tira o olho da arca, não. Depois... eles tinham a palavra de Deus na boca de Moisés, na boca de Josué. E eles tinham também as promessas
de que Deus iria parar as águas. Olha o versículo 13. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Isso não é a palavra de Josué. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Amém? Então eles tinham isso para acreditar. Desmontaram as suas barracas e começaram a seguir a arca. A seguir a arca. O interessante que eu vi aqui é que as águas, irmãos, não pararam e fizeram um corredorzinho do tamanho dessa igreja aqui, não. Elas pararam na cidade, está aí no versículo, vamos lá, 16. A correnteza que descia parou de correr, formou uma muralha a grande distância, 20 quilômetros. 20 quilômetros. Daqui, lá para o centro da cidade afora ou mais. 20 quilômetros. Perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. Então não foi um corredorzinho que Deus abriu. Está aqui o povo, de frente para a cidade de Jericó, a 20 quilômetros lá na direção do Mar da Galileia. Lembra que eu mostrei o mapa para os irmãos aqui, né? Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, né? Então na direção do Mar da Galileia, ou de Tiberíades, né? 20 quilômetros para cima a água para e forma uma muralha lá em cima. As águas foram retidas e aquela água que estava continuando descendo, secou e correu para o Mar Morto. Pronto. 20 quilômetros de passagem para eles passarem a pé seco. Tem algum outro Deus na história da humanidade que você já ouviu que fez um milagre desse? Você conhece algum Deus? Alguma outra forma de ser superior, vamos dizer como o mundo fala? Alguma força superior por aí que é capaz de fazer o que Deus fez? Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele confia. É só para aqueles que nele confia. Eu já vi Deus fazer coisas maravilhosas nessa minha caminhada. Eu já vi. Sabe o que eu fico triste às vezes? De pessoas que se desesperam em muitas áreas da vida dele, achando que Deus não está no controle. As águas se abriram a uma distância de 20 quilômetros. O sacerdote na frente vai para no meio do rio. E uma multidão de 1 milhão de pessoas passam a pé seco. Engraçado que o povo, ele atravessa onde? Em frente à cidade de Jericó. Irmãos, imagina uma coisa. Quem estava a oeste, Jericó estava a oeste do rio. Quem estava a oeste do rio, podia ver quem estava a leste do rio. Imagina o rei de Jericó. Imagina o exército de Jericó, vendo aquele povo acampado do outro lado. Deve ter criticado. Esse Deus abriu o quê? Vamos ver se esse Deus é Deus. Quando eles veem a água, o rio se abrindo. E aí? Abra aí no capítulo 5, versículo 1, para você ver o que aconteceu. Capítulo 5, versículo 1. Josué, capítulo 5, versículo 1. Olha o que aconteceu com aqueles que viram o rio se abrindo. Todos os reis, não foi só de Jericó não, hein? Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Querida, é importante a Patrícia contar o que ela contou aqui. É importante. É importante você compartilhar com seu amigo, com seus filhos, o que Deus fez por você. O que Deus fez. Olha, eu era um drogado, sabe? Eu vivia preso nas drogas, mas Deus me libertou. Olha como eu estou hoje. Eu era uma pessoa que vivia na depressão e infeliz. Olha o que Deus fez comigo. Dá testemunho daquilo que Deus fez na sua vida.
Aqueles que querem ver o seu mal vão tremer. Vão se desanimar. O Deus dele não tem jeito. Eu tenho uma experiência da Sirlene. Ela conta que durante muito tempo ela sempre comeu na casa de uma mulher africana. Durante muito tempo ela comeu na casa dessa mulher nunca se converteu. Um belo dia essa mulher falou: olha, Sirlene, eu quero me converter ao seu Deus. Mas por que hoje? Por que agora? Durante todo esse período que você come na minha casa, eu sempre pus veneno na sua comida. Pegaram aí serpente, primeira coisa mordida, não faz dano algum. Sabe por quê, Benedito? Porque o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que nos guarda. Aleluia! Não é impossível para o nosso Deus. O povo atravessou em terra seca, não foi no barro, na lama, no lodo, não, foi em terra seca. A obra de Deus é completa, é perfeita. Eu quero finalizar. Pastor, o que nós podemos aprender? Bem, uma coisa que nós temos que aprender aqui, que isso aqui, o que nós acabamos de pregar, é muito mais do que história. É uma história, mas para nós é muito mais do que história. Sabe por quê? Porque nós somos a continuação daquele povo. Você não entendeu? O mesmo Deus que abriu o Rio Jordão, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez chover maná do céu, nuvem de dia, coluna de fogo de noite, o mesmo Deus que fez todos aqueles milagres, é o mesmo Deus que você serve. Você também é povo escolhido de Deus, separado, aleluia, glória a Deus. Nós somos esse povo, queridos. E sabe o que é interessante? Hebreus capítulo 13, versículo 1 fala que esse Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Aleluia. Sabe, eu não creio que Deus hoje, irmãos, vai abrir o Mar Vermelho, vai abrir o Mar, o Oceano Atlântico, vai abrir os rios. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para abrir aí o Rio Amazonas. Ele tem poder para isso. Mas eu não creio que ele vai fazer isso, sabe? Porque já está registrado para você crer. Já está registrado. Amém? Para você crer. Nós temos que entender outra coisa. Que esse Deus é nosso mesmo Deus. Em épocas diferentes, com povos diferentes. O tempo passa, as gerações mudam, mas Deus permanece o mesmo. Eterno, imutável. Deus não envelhece, Benedito. Deus não melhora. Nós vamos fazer aqui congresso de escola dominical, simpósio. Vamos falar sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Eternidade é nos atributos dele. Eu fechei com o pastor, você vai falar sobre infinitude e eternidade de Deus. Vocês precisam conhecer o Deus que vocês servem. Vocês não fazem ideia do que ele é capaz. Aleluia, Deus. Somos o mesmo povo. E ele é o mesmo Deus. Se esse Deus é o nosso Deus, nós temos que aplicar alguma coisa na nossa vida hoje. Primeiro, sempre devemos seguir o nosso Deus. Nos momentos de tristeza e de adversidade, vamos seguir a arca. Deus. Podemos aprender que Deus tem uma aliança conosco. Batismo e ceia são símbolos dessa aliança. O selo é o sangue de Jesus Cristo. Ele fala, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. A nova aliança que eu tenho com vocês. Devemos aprender que Deus, ele vai na frente iluminando o nosso caminho. Com Deus não há trevas, não há escuridão, queridos. Não. Por que temer? Quando você estiver com medo, tem uma receita para você. Quando em qualquer circunstância você estiver com muito medo, eu estou dizendo, fazendo a coisa certa na direção de Deus. Tá? Estou dizendo cometendo pecado, não. Fazendo a coisa certa na direção de Deus. E que mesmo se o medo quiser tomar conta do seu coração, leia a história do povo de Israel. Pensa no tamanho do Deus que você serve.
Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós agigantamos os nossos problemas e colocamos nossos problemas desse tamanho, Deus desse tamanho. Pelo contrário, Deus é desse tamanho, seu probleminha, ó. Confie em Deus. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. É Ele. Mas como sabemos, pastor, que estamos no caminho certo? É por isso que você está aqui nessa noite. Exclusivamente por meio da palavra. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Pastor, eu quero saber se meu sonho é de Deus. Palavra. Pastor, eu quero saber se esse namoro meu é de Deus. Palavra. Pastor, eu quero saber se essa porta de emprego é Deus que está abrindo. Palavra. Pastor, eu quero saber se eu devo aceitar ou não essa proposta de amizade. Palavra. Palavra, 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 palavra de Deus. Bíblia. O manual do crente. Bíblia. Diante das escolhas das vidas, diante das escolhas da vida, não podemos esperar sem consultar a palavra de Deus. Devemos consultar a palavra e esperar em Deus o melhor caminho que vai glorificar o nome dEle. Sabe o que acontece muitas vezes? Por que dá errado? Sabe por que tem casamento que dá errado, tem família que dá errado, tem emprego que não dá certo, é mandado embora por justa causa? Sabe por quê, queridos? Porque você passa o carro na frente dos bois. Sabe por que há muito sofrimento na vida de muitas pessoas? Porque não obedecem à palavra de Deus. Porque não consultam a palavra de Deus. Porque nem sabem o que Deus fala a respeito daquilo. Tomam decisões precipitadas e depois choram lágrimas de sangue. Lágrimas amargas. Jovens, adolescentes que estão aqui nessa noite, não percam uma escola dominical. Não percam o culto de estudo bíblico. Não tome nenhuma decisão fora da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque lá na frente vocês vão se arrepender amargamente. E pode arrepender tarde. Sabe por quê? Porque toda vez que você toma uma decisão baseada na palavra de Deus, você vai ver, experimentar e comprovar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é o que o mundo diz, não é o que a psicologia diz, não é o que a psiquiatria diz, não é o que a política diz, é o que a palavra de Deus diz. Aleluia! Glória! Pastor, a palavra de Deus tem palavra mesmo? Tem. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Ele é refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não cabe mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. É necessário santificação. Que temos que aprender hoje, pastor? Que é necessário santificação. Quero esse hino aí, hein? É necessário santificação para que Deus realize a obra dele em nós e através de nós. Separe-se do mundo, confesse os seus pecados, abandone os seus ídolos. Quer ver o milagre? Quer ver a bênção? Quer ver o rio se abrir? Quer ver chover fogo do céu? Santificação. Como assim, pastor? Vou te falar uma coisa, irmãos, que impede totalmente Deus de agir na sua vida. Se Ele quiser, Ele pode agir mesmo assim. Mas na sua vida, pecado. Sabe por quê? Porque quando você peca e não confessa, você está se declarando Deus sobre si mesmo. Abandone esse pecado, abandone essa prática. Essa prática é imoral, essa prática é errada. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Para de fazer isso. Você vai sofrer menos. Ou não vai sofrer. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Aleluia. Abandone os ídolos do seu coração. Pastor, eu não tenho ídolo. Tem. Você está sofrendo porque tem. Faz uma análise. Vê o que é prioridade na sua vida. Hã? Não é, Rogelô? Para de sofrer hoje. Para de chorar hoje. Entronize Deus em primeiro lugar no seu coração, em nome de Jesus. Deus não vai abrir um rio para que qualquer um passe. Deus não vai abrir rio para qualquer um, não. Deus não tem compromisso, irmãos, com crente em pecado. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com os seus santos, os seus separados. Aquele que se separa, que se dedica a Ele. É com esse que Deus tem compromisso. Deus não abriu o Rio Jordão para o pessoal de Jericó passar, não. Abriu para o povo de Israel passar. Deus abriu o Mar Vermelho, não foi para o Egito passar, não. Foi para Israel passar. E quando o Egito tentou passar, ele matou todo mundo. Seja separado para Deus. É preciso agir e decidir. Como assim, pastor? Deus abriu o Jordão, não abriu? Mas o povo teve que andar. Né? Deus abriu o Jordão, o povo teve que olhar para a arca e começar a caminhar para atravessar para o outro lado. Deus deu a vitória sobre a cidade, o povo teve que guerrear. Que é isso, pastor? Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Deus mostra várias pessoas para você namorar. Tá lá, dando as opções. Tá aí, ó, crente, cheio do Espírito Santo, né? Tá lá, crente, cheio do Espírito Santo, serva do Senhor. Aí você fica sem escolher. O que vai acontecer? O que aconteceu com um parente meu, não vou dar o nome, não sou bobo, né? Escolheu. Foi escolhido. Você pode agir dessa forma. Deus está mostrando ali, olha, tá vendo ali, olha, que bênção, olha, ó, cheio do Espírito Santo, crendo no falta de culto, falta de escola dominical, olha aí o partidão. Ah, não sei. Tá. Tem mais, pastor? Deus abre uma porta de emprego que aos seus olhos, em princípio, a coisa é pequenininha. Ah, não, essa não é Deus, não. A empresa é gigante, só porque vai entrar como servente de pedreiro, não vai entrar, não. Deus quer provar para aprovar, Ele não quer ser aprovado nem ser aprovado. Entra, vai lá, meu filho, pega lá o cargo de servente de pedreiro, de repente, né, mestre de obra, de repente engenheiro, de repente dono da empresa, não sei, quem Deus tem para sua vida, vamos lá. Hã? Que tal? Outra coisa, Deus chama você para um pequeno departamento. Irmãos, isso aqui eu queria frisar bastante. Deus chama você para um pequeno departamento para provar a sua vontade de servi-lo. Amém? Quando Deus nos chamou para o Tirol, né, irmã Leni? Era uma igrejinha pequenininha lá em cima. Glória a Deus. Alguns duvidaram de nós, né, Ana Paula? Duvidaram, irmã Leni. Ih, Ferreirinho foi para lá, vai fechar a igreja. Só que tem uma coisa. Eles olharam para a pessoa errada. Por que não foi o Ferreirinha que mandou o Ferreirinha para cá? Foi o grande eu sou, o dono dessa igreja. Foi o Todo-Poderoso, irmãos. E eu não tenho mérito nenhum nisso, não tenho nada. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Sabe o que eu procuro ser? Obediente. Ferreirinha, instrumentista, pastor de igreja, faz parte da diretoria da igreja. Para minha glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus está abrindo uma porta na sua vida, pega, entra nela. Deus vai trabalhar você primeiro. Primeiro Deus vai trabalhar você, para depois trabalhar através de você. Desde os 13 anos que eu sou instrumentista na casa de Deus. Desde os 13 anos que eu toco música na casa de Deus. Já tinha 5 ou 6 anos que era obreiro, estava na sede servindo lá. Deus disse, olha, agora eu vou colocar ele para tomar conta de uma igreja. Você não pode Deus sofrer por causa do meu nome. Estamos aqui, vibrando. Você precisa acreditar que é Deus que está te chamando.
Quando o pastor Ferreirinho vai chamar você para fazer alguma coisa, não é o pastor Ferreirinho, Deus lá do céu que eu falo, eu quero você. Quando Deus der a oportunidade para cantar um hino aqui, não faz assim lá no banco, não. Deus está chamando você. O que mais, pastor, para nós fechar isso aqui vibrando? Aleluia! Glória a Deus. Deus abre o rio. Então entre firme, seja corajoso, confiante no Deus que você serve. Do outro lado do rio tem ouro, prata, pedras preciosas, riquezas insondáveis. E para você nessa noite, que tem complexo de inferioridade, está assustado, desanimado, desencorajado, entristecido, com medo, eu quero que você creia que Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda, mas Ele muda situações. Ele abre o mar, Ele tem poder para fazer o impossível na sua vida. Creia. Isaías 1:19. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Espera aí. Se você quiser, e se você ouvir a voz de Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Não tem outro caminho. O caminho é esse aqui, ó. Aqui, ó. O segredo de Josué, isso. O segredo de Moisés, Bíblia. O segredo de Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Bíblia. Palavra de Deus. Fala aqui, Claudio. Sabe por quê, querido? Porque você olha para uma viúva com um tiquinho de farinha para fazer um bolo só, você fala assim, olha, não dá para você tentar um profeta, não. Não olha para a farinha, não olha para a panela, olha para o alto. Olha para aquele que tem todo o poder. Olha para o seu Deus. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Em nome de Deus, eu não sei. Mas Deus te trouxe aqui hoje, sabe? Mas olha, eu tenho poder sobre a sua vida. Eu tenho poder sobre a sua família. Eu tenho poder sobre os seus filhos. Eu tenho poder sobre a sua casa. Eu tenho poder sobre a política, sobre as autoridades. Eu tenho poder. Aleluia. Isaías capítulo 6. Venham. Versículo 1. Voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. 3. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome nessa noite, Deus. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua palavra, que tanto nos anima, nos conforta, nos consola, Pai. A Tua palavra nos guia, Senhor. Deus, que coisa poderosa poder ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, Senhor. Deus, quão gostoso é para meditar na Tua palavra, Deus. Deus, quão bom é cumprir a Tua palavra, sabendo que a Tua palavra é vida para nossas vidas, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a compreender, Senhor, a entender, Senhor Deus, que a forma de nós caminharmos firme na direção do Senhor é confiando exclusivamente na Tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos dê fome, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Nos dê sede da Tua palavra todos os dias, Deus. Mas desperta aqueles que estão dormindo por meio da Tua palavra, Deus. Deus, traz avivamento em nossos corações por meio da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a atravessar esse Jordão. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a confiar no Senhor, a confiar que o Senhor está no controle, que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor pode todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Nós somos povo do Senhor, Deus. Nos ensina a viver em santidade, Deus, separados para o Senhor, Deus. Tira do nosso coração, Senhor,
Tira do nosso coração tudo aquilo que é ídolo, que impede o Senhor de receber a honra, a glória em nossas vidas, Senhor. Tira do nosso coração, tira do nosso meio tudo aquilo que não dá glória para o Teu nome, Senhor. Trabalha em nós. Trabalha em nós. Trabalha em nós, Deus. Trabalha no nosso coração. Trabalha na nossa vida, no nosso casamento, Senhor. Trabalha nos nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Trabalha na nossa família, Senhor. Trabalha no nosso emprego, Senhor. Trabalha, Senhor Deus, em nossos parentes, Pai. Trabalha, Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor pode, o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Trabalha, Deus. Sim, Jesus. Tudo que sou, Para que em tudo, Senhor, eu te nos guie em todos os nossos caminhos, para que em tudo, em todos eles, o Senhor seja glorificado, Senhor. Para que em tudo o Senhor receba a honra, a glória. Para que em tudo o Senhor receba a adoração, Senhor. Para que o Senhor apareça, para que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir, Senhor. Para que o Senhor se torne mais majestoso, mais glorioso, Pai. Para que o Senhor receba a glória. Nós queremos exaltar o Senhor, Deus. Para que nós venhamos comer, que nós venhamos beber, fazer qualquer outra coisa, Deus. E em tudo isso o Senhor receba a glória, Deus. Que em tudo isso o Senhor seja glorificado, exaltado, magnificado, engrandecido, Deus. Nos ensina, Pai querido, a seguir caminhos que glorifiquem o Teu nome, Deus. Nos ensina, Pai querido, a seguir por caminhos que enaltecem o Senhor, que glorifiquem o nome do Senhor. Que a nossa vida, Pai, seja um altar, Deus, onde nós podemos oferecer um sacrifício de louvor, de adoração ao Senhor todos os dias. Que todas as vezes que o Senhor vier buscar, Pai querido, um sacrifício de louvor em nossas vidas, que o Senhor encontre, Deus. Que o Senhor nos ache, Pai querido, como, Pai querido, bons dispenseiros, Pai querido, dos Teus mistérios, Pai. Que nós sejamos povo do Senhor. Sempre. 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 Em nome de Jesus. Essa é a nossa